Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade, e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube. E você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados, várias táticas profissionais. 10 horas e 10 minutos, sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2013. Temos a seguinte situação aqui, pessoal. Tivemos uma abertura acima das médias móveis, principalmente acima da média cinza, que indica a tendência do mercado. No caso, atualmente de alta, com pressão de compra, porque o preço está acima da média cinza. No entanto, nós temos uma zona do Congestion Profits entre 31,89 e 32,10, sendo que se o preço voltar para as médias e der o sinal de compra, dependendo de uma certa configuração do preço, existirá uma probabilidade de 80% de dar stop, de dar prejuízo. Mas dependendo de certa configuração, pode ser que não. Então depende de algumas configurações dos candlesticks aqui, certo? Para a gente determinar, eu já considero isso como uma zona do Congestion Profits, mas pode mudar. Então pode ser que eu entre comprado na média azul ou na média cinza. Então a gente vai estar aguardando para saber como que o preço vai se comportar e depois vamos tomar a decisão. Pessoal, agora o horário aqui é... deixa eu ver aqui. O horário 10h38. Bom, como eu disse para vocês, está dentro da zona do Congestion Profits, sim, mas mesmo assim é viável a gente entrar dependendo das configurações dos candles. Aqui, ó, chegou a dar um sinal de compra aqui nesse candle, tava um pouquinho distante da média, só que tava a 1 centavo só distante. Então é viável se acontecer um sinal de compra nesse caso. Até mesmo porque não é nada preciso na bolsa, né? Então a gente considera 1 centavo um range tranquilo para a gente iniciar operações. Temos aqui então o rompimento da máxima desse doji aqui, certo? E no rompimento da máxima eu fiz a entrada e logo em seguida fui estopado, onde a minha limitação de prejuízo estava em 32,02. 32 reais, aliás. Certo? Foi 3,7 kg a ordem o nosso gerenciamento de risco. A gente perdeu cerca de 0,15%. Porque de fato também foi feito manejo de risco, mas era para entrar com 5.100 ações. Só que depois de ter feito o manejo de risco, foi alterado o manejo de risco. Então, de cabeça, eu falei, eu vou dar uma ordem aqui de 3,7 kg. E acabou que quando eu executei a ordem, também eu executei por um preço bom. Então, acabou que o risco ficou muito pequeno. E a gente perdeu aí cerca de 150 reais. Era pra gente perder 300 reais. A gente perdeu 150. Então, até que tá bom, o prejuízo pequeno foi diminuído. E foi um pouco de favorecimento do mercado, um pouco de sorte, tá? Só que a gente não pode contar com a sorte sempre. Mas hoje eu tive um pouco de sorte e ao invés de perder 300, eu perdi 150 reais apenas, certo? Esse aqui é o posicionamento da operação. E por hoje a gente acabou o nosso dia, visto que não tem mais como a gente investir de acordo com o nosso método, porque nós operamos no início do pregão apenas. E fazemos uma operação só porque eu opero com vários ativos. Pessoal, segue então a plataforma de compra e venda de ações. Tá aqui a comprovação das ordens
compra 3,7 kg a 32,03 e venda 3,7 kg R$ 32. Então a gente perdeu aqui cerca de R$ 111 mais ou menos aqui, tá? Só que com as taxas e emolumentos vai dar aí cerca de uns 0,18, 0,17% de prejuízo, tá? Hoje a gente teve até um pouco de sorte, conforme eu expliquei no vídeo, que eu entrei menos. E não foi um stop no break-even, foi um stop completo, só que a gente perdeu menos, porque eu tive que fazer o manejo de risco correndo e também teve uma liquidez no mercado que me permitiu entrar por um preço bom. Vamos analisar agora o Ibov, tá? Para longo prazo, e também vamos analisar o gráfico de 60 minutos para swing trade. No caso, para o índice futuro, quem for operar índice futuro, com a nossa metodologia Reversion Prophecy. Temos aqui o preço abaixo da Price Trend Line, o que indica a tendência de baixa, probabilidade do mercado cair. Então o Ibovespa está abaixo da Price Trend Line. Muitas pessoas vão dizer como você determina a probabilidade. A gente tem as estatísticas do nosso indicador aqui. Quando o preço está abaixo da linha azul, que é a Price Trend Line, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda. Isso é comprovadamente uma estatística. Tem 80% de chance, mais ou menos, de fazer grandes movimentos de queda. Então você não pode comprar quando o preço está abaixo da Price Trend Line. Isso você vai lá você volta no tempo mesmo, você vai ver aqui, olha lá. Aqui era o ano de 2008. Abaixo da Price Trend Line, grande queda do mercado. Então não tem o que questionar com relação à probabilidade aqui. É de queda, certo? Ao mesmo tempo, qual é as probabilidades da gente iniciar a operação aqui? Deu um sinal de... Para dizer a verdade, esse sinal de venda aqui foi um sinal de venda também que estava dentro de uma zona do Congestion Profit que se encontra... Não, na realidade não. Não tem zona do Congestion Profit aqui. Esse sinal de venda estava liberado sim. Certo? E o trader, ele deveria surfar na tendência até o fim. O problema é que, de acordo com esses padrões de candlesticks, tá? Nós temos aqui uma consolidação que pode acontecer entre 49.849 e 51.443, de acordo com a técnica Congestion Profit, que prevê consolidações com probabilidade de acerto de 80%. Tem 80% de chance do preço lateralizar por aqui. Então, quem desejar entrar vendido aqui é um pouco complicado, porque tem chance de tomar stop. Certo? Mas quem entrou aqui antes pode conseguir uma queda depois que possivelmente acontecer uma consolidação. Pode acontecer uma consolidação aqui. Certo? Bom, nos 60 minutos é aquela consolidação que a gente tinha falado. Também a gente não tem como operar, porque existe essa consolidação no diário que impede a gente de operar no gráfico de 60 minutos. Aqui, por exemplo, deu um sinal de compra, tá? Mas o Congestion Profit, o que ele indicou? Tem probabilidade de dar stop, tem probabilidade do preço lateralizar. Não entre dentro dessa zona. O sinal de compra aconteceu dentro dessa zona. E o que aconteceu? Sinal de compra, mas o preço já está voltando tudo. Talvez stop. Então esse é a tática Congestion Profit e o que ela faz pela gente. A gente consegue evitar prejuízos. Hoje no Day Trade, infelizmente eu não consegui, porque não tem como sempre eu acertar e prever prejuízos e evitar prejuízos. Não tem como. Mas a maioria das vezes a gente evita muito prejuízo. Era para o meu prejuízo estar muito maior sem o Congestion Profit. Portanto, o Congestion Profit é realmente um fundamento poderosíssimo da nossa tática. Muito bem, pessoal, no Forex eu acabei de entrar numa operação aqui, certo? Foi uma operação aqui acima da Price Trend Line. Então vejo que está ao vivo aqui. Vamos pegar o que horas são aqui para mostrar para vocês. Está ao vivo. 11h17, tá? Então foi feita uma entrada operacional porque o preço está acima da linha azul, que é a Price Trend Line, que indica a tendência de alta. Não existe zona do Congestion Profit, ou seja,
zonas de alto risco com alta probabilidade de dar prejuízos. E eu fiz a entrada operacional nesse martelo. Então, fiz a entrada aí 1.3815 e 1.3805 o stop loss. Tá? Então, estamos na operação e vamos aguardar. Daqui a pouco eu volto para estar falando sobre o resultado. Pessoal, foi feita a entrada operacional conforme foi dito aqui. Agora já é 12h30, certo? E no caso, o que a gente tem aqui? Aqui tem que atualizar essa página aqui. Bom, nós temos a seguinte situação aqui. Foi feita a entrada operacional e o break-even foi posicionado a 1.3810, ou seja, depois da entrada operacional, se o preço atingisse 1.3810, onde de acordo com padrões de candles, nós vamos determinar a posição do break-even, certo? Se o preço atingir aquele ponto, é provável que a operação não vai para frente, é provável que a tendência não vai ser forte, é provável que vai consolidar e vai estopar. Então, meu stop loss estava estava mais ou menos aqui a 1.3805, certo? E o preço subiu, atingiu o break-even a 1.3810, porque eu subi meu stop para 1.38010, exatamente para, caso atingisse esse ponto, estatisticamente tem 80% de chance de dar prejuízo, de voltar tudo. E foi o que aconteceu. Até fez um pivô de alta, mas consolidou e voltou tudo e deu prejuízo, certo? E não tinha onde proteger meu lucro dentro dessa configuração de ondas que houve aqui. Então sairia no prejuízo. E eu saí com um prejuízo diminuído, perdendo 5 pips apenas. Foi feita uma alavancagem pequena, porque o risco estava grande de 10 pips. Então nós entramos com 28 mini lotes. Foi calculado tudo em 1 segundo pelo software Speed Risk Manager, o nosso manejo de risco inteligente. E depois a gente saiu da operação no break-even com prejuízo diminuído, perdendo apenas 0,16% de prejuízo. E depois foi comprovado que deu stop, ou seja, mais uma vez a técnica do break-even nos possibilitou perder pouco dinheiro. Infelizmente não deu para fazer isso hoje na Vale, mas mesmo assim a gente perdeu pouco. Menos até do que o manejo de risco de 0,3%. O interessante é que ainda estamos no Forex acumulado 0,91% de lucro. Aula de psicologia do trader. O trader fracassado, no caso, vamos tratar agora das crenças e atitudes deste trader que fracassa no mercado. E uma atitude que ele tem é não reverter sua posição quando detecta uma reversão clara na direção do mercado. Ou, não necessariamente reverter, mas sair da posição. Se ele está comprado, foi identificado que não vai dar certo, ele continua ali. Isso acontece porque muitos traders como esses têm um problema psicológico, ele não aceita perder. Então ele fica ali tentando. Por exemplo, nós temos a tática de break-even, que vocês que acompanham o nosso vídeo têm acertado muito, ou seja, eu me arrisquei na operação, mas de acordo com os padrões de candlesticks, que é analisado através da técnica de break-even, é identificado que a partir de um certo ponto, se o preço bater ali, tem 80% de chance de voltar tudo e te dar stop. Então, esse mês eu acertei muitos break-evens. Eu entrei na operação, foi identificado que o preço me daria stop. Probabilidade de 80% disso acontecer, o que eu fazia? Saía da posição com um prejuízo pequeno. E logo depois, eu comprovava por vídeo, com o horário gravado, tudo certinho, que deu stop. Que deu prejuízo completo. Então diminuiu o prejuízo. O que eu estou querendo dizer é que se você quer, você não precisa comprar realmente o meu curso. Ao mesmo tempo, você precisa na sua estratégia implementar esse tipo de tática. Você entrou na operação, você precisa ter embutido na sua metodologia um método, uma regra de monitoramento e identificação de que a partir daquele ponto a tendência vai reverter. Por exemplo, estou com lucro surfando na tendência. Eu vou protegendo o lucro segundo as regras da minha metodologia. Dentro dessas regras da minha metodologia, se em um certo ponto for atingido o preço, a minha metodologia diz, tem probabilidade do preço voltar tudo. Então todo o lucro que você teve até esse ponto vai por água abaixo e você pode
até ter prejuízo ou ter um lucro muito ridículo. E você poderia evitar isso saindo com esse lucro protegido em um certo ponto. E é sobre isso que eu estou falando. Proteger o seu lucro, mas onde existe uma regra e uma tática, onde é comprovado por estatísticas que a probabilidade do preço atingir certo ponto vai voltar tudo. Então você sai com lucro naquele ponto, porque você sabe que tem probabilidade de voltar tudo. Agora você sabe que na sua estratégia você precisa realmente implementar essa tática, tanto para você diminuir o prejuízo, como para você proteger o lucro, quando você já está tendo lucro. A minha estratégia, quando você sabe que já possui isso, você já sabe que realmente é uma tática que, ao comprar o curso, você já vai ter isso em mãos, ao mesmo tempo que, se você não tem algo comprovado em mãos, como o meu curso, você vai ter que estudar, vai ter que achar metodologias e táticas para usar isso que eu estou te falando e testar durante talvez muitos anos. Então vai demorar realmente para você achar. Mas isso não quer dizer que você tem que comprar o meu curso realmente, porque vai ser muito mais fácil, é isso que você talvez queira. Você não vai precisar ralar tanto para achar, e talvez você nunca ache também alguma ferramenta que faça isso. Sabendo disso, talvez você considere comprar o meu curso uma boa ideia, mas você não precisa comprar. A ideia que eu estou querendo dizer aqui é que você precisa disso na sua metodologia de especulação.